Boa noite a todos. Bom, acho que eu não estou devendo nada a ninguém, né? Se eu estiver devendo algo aí, por favor, me avisem. Já atualizei as notas que eu precisava atualizar do pessoal que pediu para eu ver as questões de novo na aula passada, né? Que eu estava devendo meio ponto para a Júlia, 0,35 para alguém, a correção da Giovana que a gente fez ao vivo, né, na aula passada, eu já enviei essa nova pontuação, essa nova nota para a plataforma, tá? Então deve estar lá certinho agora. Bom, então vamos continuar essa longa jornada da correção da 1, né? Que, se tudo der certo, acaba hoje, tá? Então, a aula passada a gente falou muito sobre o PCR, né? Revisando a parte básica, assim, os conceitos principais para o PCR acontecer da maneira correta, principalmente a parte de desenho de primer, né? Seguindo as regrinhas, aonde que a gente posiciona um primer, o que é um primer. Então, como a gente vai falar disso tudo de novo agora, eu quero só revisitar o que é o primer, tá? Então, o primer ele vai ser uma pequena sequência de nucleotídeos complementar ao DNA-alvo. É ele que vai permitir com que a amplificação aconteça. Então, qual é o importante aqui para a gente relembrar? Meu primer reverso, ele vai dar origem à fita reversa. Tá? Ele vai se encaixar na fita sense ou na fita forward e vai dar origem à fita reversa de maneira complementar. Meu primer forward ou sense vai dar origem à fita sense ou à fita forward. Tá? Então ele se liga na minha fita reversa, tá aqui a fita reversa, a setinha azul embaixo. Sei que ela é reversa porque a ponta 3 linhas está para a esquerda e a ponta 5 linhas está para a direita. A minha DNA polimerase, ela só coloca nucleotídeos no sentido 5 linha, 3 linha. Então 5 linha tem que estar na esquerda, ou 3 linha na direita, para essa fita ser considerada senso, né? Ser considerada a que vai no sentido correto da DNA polimerase, tá? Então, o nosso DNA é uma fita dupla, tem uma fita senso e uma fita antissenso, ou uma fita reversa. Meus primers vão ter esses mesmos nomes, eles vão dar origem ao nome da fita que ele leva, né? O nome dele. Então, primer reverso dá origem à fita reversa. Primer forward vai dar origem à fita forward ou à fita senso, tá? E os meus primers são desenhados de maneira a flanquear a região de interesse. O que isso quer dizer? Que eu coloco o primer à esquerda da onde eu quero pegar e à direita da onde eu quero pegar. Quando eu amplificar, né, quando a reação do PCR acontecer, eu vou amplificar exatamente aquela regiãozinha que me interessa. Então, meu primer tem que estar na ponta da esquerda e na ponta da direita para eu amplificar somente um ponto, uma região, né, de interesse da minha fita de DNA. Beleza, falamos muito sobre o PCR na aula passada, então hoje vamos andar mais um pouquinho, né? Só para lembrar que a reação do PCR, em uma reação de PCR, a gente tem vários ciclos de amplificação acontecendo, 30 normalmente. E que depois do segundo ciclo, o que vai me limitar a área que vai ser amplificada, a região, o trecho da fita de DNA que vai ser amplificada, ela é limitada pelo primer, aonde o primer está se encaixando. Meu primer forward e meu primer reverso. Então, a região que eu vou amplificar, obrigatoriamente, é entre o primer forward e o primer reverso. Então, tudo que eu quero pegar precisa estar entre eles. Está aqui meu primer reverso, está aqui meu primer forward, tá? Show. Beleza. Só para a gente relembrar, então, quando eu vou desenhar um primer forward, se meu primer é forward, ele vai dar sequência, ele vai dar origem, né, à fita forward, à fita senso. Então, ele vai fazer uma nova fita dessa aqui. Se ele vai fazer uma nova fita dessa, ele tem que se ligar de maneira complementar à minha fita reversa que está aqui embaixo. Ué, o que vai se ligar perfeitamente à minha fita reversa é esse código aqui, essa sequência, que já está na minha fita senso. Então, quando eu for desenhar um primer forward, eu simplesmente vou pegar a sequência forward, escolher ali o trecho onde eu quero botar aquele primer, copiar e colar. Tá aqui meu primer forward. Para desenhar meu primer reverso vai dar origem a uma nova fita reversa, então ele vai ser literalmente a cópia dessa sequência aqui, tá? Então ele tem que ser complementar à minha fita senso, ok? Então tá aqui, ó, o meu primer reverso, só que na hora da gente apresentar ele, né, responder as perguntas ou pedir no fornecedor,
a gente sempre coloca a ponta 5' para a esquerda. Então, eu tenho que inverter, girar esse primer forward aqui 180 graus, fazer o reverso dele, tá? Então, show. Então, para facilitar a nossa vida, quando eu vou fazer o primer reverso, eu olho lá a sequência reversa. Copio a sequência na região que me interessa, né? Copio e colo. E só preciso fazer o reverso dela quando eu for responder a questão. E o primer forward é literalmente só um Ctrl+C, Ctrl+V na região que me interessa da fita senso, tá? Da fita forward. Beleza. Revisado todos esses conceitos, então tudo isso aqui a gente já viu na aula passada, quando a gente corrigiu a questão 6 e repassou as etapas do PCR, né? Como que acontecia cada coisa, as áreas onde a gente não podia pegar, porque tem repetição acontecendo, o problema da repetição. Agora no primer reverso, áreas de repetição que a gente tem que evitar. E aí, no final das contas, a gente desenhou os dois primers. Primer reverso e primer forward em amarelo aqui embaixo. Esse é o primer forward porque ele vai dar origem à minha linha, à minha fita forward, tá? Então, ele é 5' aqui, vai ser 3 linhas do outro lado. E o rosinha, o contrário, né? Ele é 5' na direita, vai dar origem a uma fita que é a 3 linhas na esquerda. Show. Como usar a ferramenta, isso também foi explicado, né? Principalmente esse pedacinho aqui, onde a gente determina aonde naquela região, naquele trecho, né? Naquela sequência, a gente quer que o aplicativo desenhe o primer para a gente. Então, aqui no desenho, por exemplo, o primer forward seria colocado entre o primeiro e o 70º nucleotídeo, e o reverso seria entre o 587 até o último nucleotídeo. Então, já defini as regiões onde ele tem que formar esse PCR para mim. Ok, e paramos aqui na questão 8, tá? Então, vamos lá, a correção da nossa A1 em detalhes, né, para passar o passo a passo para vocês, o raciocínio. Qualquer coisa, vocês podem mandar aí no chat perguntas, tá? Que eu estou prestando atenção, eu respondo. Então, questão 8. Para desenvolver um OGM que produza a proteína insulina, 2 cientistas desenharam 2 projetos diferentes. O primeiro cientista vai adicionar sítios de restrição na ponta 5' dos primers, ampliar cada exon separadamente e depois cortar com a enzima de restrição BAM-H1, de modo a formar pontas coesivas. Assim, junto com a DNA ligase, as pontas coesivas vão conectar os exons entre si no final do procedimento. Então, está aqui uma demonstração do que ele fez, né? Colocou o primer com uma ponta 5' contendo o sítio de restrição da BAM-HI. Então, quando eu usar essa enzima de restrição, a BAM-HI ou BAM-H1, ela vai cortar aqui no meio, vai gerar uma ponta coesiva, né? Vai facilitar com que eu junte 2 pontas depois. Beleza. Essa questão fala também sobre o gene da insulina, então a sequência é exatamente a mesma. Botei aqui. Então, tá, beleza. Então, tá aqui a minha sequência da insulina, simplesmente copiei e colei lá do final da folha aqui para cima. Deixei aqui embaixo os primers que ele usou, tá? E aqui, minha fita senso, embaixo minha fita antissenso. Então, só peguei essa sequência aqui, diminui bastante e formou minha fita senso. Peguei esses nucleotídeos, fiz o complementar, tenho aqui embaixo a minha fita antissenso. Show? Então, primeiro primer dele. ATG, CC, CACCC. Então, essa região é bem o início, esse ATG é característico de seu primeiro códon, o códon de start. Tá? Então, já vou lá no primeiro exon, está aqui a região correspondente ao primeiro primer. Tá? Então, meu primeiro primer está se encaixando exatamente aqui. E esse GGATCC está acoplado aqui na ponta de trás, na direção 5'. 5', está aqui o 5', 5', botei o sítio de restrição sendo inserido aqui nessa ponta de primer. Então, quando eu amplificar, eu vou amplificar também o sítio de restrição, tá? Então, não vou pegar somente a sequência da insulina, vou pegar cada exon e na ponta dos exons vou ter os sítios de restrição da BAM-H1, por conta da maneira como eu desenhei meus primers. Então, esse é o primer número 1, meu primer forward. Está aqui destacado em amarelo, a região onde ele vai se hibridizar, onde ele vai se ligar, né, por complementariedade. E aqui no desenho também está ele representado aqui, meu primer forward,
Se ele é forward, ele vai se ligar na minha fita complementar, tá? Então, ele está ligado aqui na minha fita complementar, que é a fita reversa, tá? Ou fita antissenso. Está aqui meu primer forward, o primeiro ligadinho. Show. Agora o primer reverso, né, do Exxon 1. Então, o primer reverso vai estar ligado lá no finalzinho do primeiro Exxon. Está aqui marcado em marca-texto verde. Eu tenho uma ponta aqui, 5 linhas, tá? Nesse primer. Tem uma bundinha que está para fora, contendo o meu sítio de restrição da BAN H1. Então, aqui no final do meu primer reverso também tem esse sítio de restrição do ladinho direito. Então, quando eu amplificar essa região, eu vou pegar aqui o sítio de restrição, um na esquerda, vou adicionar nesse sítio de restrição, um na esquerda, outro na direita, na minha região de interesse. Então, está aqui o desenho do meu primer forward e do meu primer reverso, tá? Para o meu primeiro Exxon, que é essa primeira região em vermelho aqui. Exxon 1. Beleza, o meu primer está flanqueando perfeitamente a região de interesse, ou seja, ele está pegando tudo que eu quero, o primeiro códon e o último códon do primeiro Exxon, e tudo que está no meio, claro, né? E ainda colocando um sítio de restrição aqui de cada um dos lados. Show. Ele vai fazer essa mesma lógica para o segundo Exxon. Então está ali meu primer forward, pega no início da sequência do segundo Exxon. Meu primer reverso, marcado aqui no marca-texto rosa, está pegando o finalzinho do segundo Exxon. Tá? Mesma coisa para o terceiro. O primer forward está pegando o início da sequência do terceiro Exxon. O meu primer reverso, marcado aqui em marca-texto verde escuro, está pegando o final do meu terceiro primer. Tá? E tem também a pontinha, a bundinha dele aqui, carregando o sítio de restrição, como está aqui no desenho indicado para a gente. Beleza. Então, a representação visual disso está aqui embaixo. Né? Aqui embaixo. Eu tenho meu primeiro Exxon aqui, essa primeira região em vermelho, e eu tenho meus primers flanqueando essa região. Então, vou ser capaz de amplificar essa parte, tá? Esse primeiro Exxon. Mesma coisa para o segundo Exxon. Mesma coisa para o terceiro Exxon. Tem um primer reverso e um primer forward, flanqueando ao redor da minha região de interesse. Show. Então, aqui, primer forward, primer reverso, flanqueando a minha região de interesse. Então, vou conseguir amplificar o Exxon 1, o Exxon 2 e o Exxon 3. Tá? Então, o resultado dessa primeira reação de PCR aqui, do primeiro Exxon, é que ele vai amplificar o Exxon 1 mais esse sítio de restrição para a esquerda, mais esse sítio de restrição para a direita. Tá? Meu PCR 2, reação 2, vai amplificar o Exxon 2. Então, está aqui meu primer forward, está aqui meu primer reverso. Vou amplificar exatamente a região aqui em vermelho, que está no meio, mais o sítio de restrição para a direita e o sítio de restrição para a esquerda. PCR 3, então, reação número 3. Ele falava no enunciado que fazia cada reação separado. Essas reações podem até acontecer juntas, tá? No mesmo tubinho, mas eu coloquei para cada uma ser separada no enunciado para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, o terceiro PCR vai pegar a terceira região em vermelho, que é o meu terceiro Exxon. Eu vou ter a amplificação dele e a adição do sítio de restrição, tanto para a esquerda quanto para a direita. Beleza. Então, vamos à representação visual disso, de como que isso acontece, tá? Então, eu tenho lá o PCR acontecendo, meu DNA, minha amostra de DNA, né, a amostra que eu peguei da célula, que são essas fitas grandes aqui, em preto e vermelho. Beleza. Aqueci essa solução, então quebrei as ligações que existiam entre essas duas fitas, as pontes de hidrogênio, e elas se separaram. Depois eu esfriei um pouco essa reação, o suficiente para que meus primers, que têm complementariedade por certas regiões aqui, né, da sequência, o amarelo tem complementariedade por essa região, o azul claro por essa região, o azul escuro por essa região. Eles vão poder se ligar nessas fitas, tá, de maneira complementar. Então, é isso aqui que acontece. No primeiro momento, eu tenho cada primer se ligando na sua região, a qual ele tem complementariedade, tá? Então, meus primers forward estão ligados exclusivamente na minha fita antissenso. E meus primers reverso estão ligados exclusivamente na minha fita senso. Tá? Afinal, o primer reverso dá origem à fita reversa.
o primer forward, dá origem à fita forward ou fita senso. Beleza. Cheguei à temperatura da reação agora na temperatura ideal para a minha DNA polimerase funcionar. Então, a DNA polimerase, o que ela faz é se ligar a uma região onde tem fita dupla e continuar, né, complementa. Na verdade, a gente usa o verbo alonga. Alonga aquela fita, né, que falta ser completada para que fique completamente dupla. Tá? Então, como eu tenho uma região de fita dupla aqui no primer, a minha DNA polimerase vai alongar essa sequência para a esquerda. Vai alongar a sequência para a esquerda. Na fita de baixo, ela vai alongar para a direita. Para a direita, para a direita. Afinal, a minha DNA polimerase só funciona no sentido 5 linha, 3 linha, tá? Show. Então tá aqui. Meus primers foram amplificados, a DNA polimerase alongou, né, a fita que parte do primer. Então, o primer é um ponto de início. A palavra primer vem do inglês e quer dizer exatamente iniciador. É a sequência iniciadora. Então, ela está iniciando aqui a minha fita senso. Tá? Então, essa aqui é uma, essa é outra, essa é outra. Beleza. Depois vem a segunda reação. Então, a gente vai, depois que eu tenho aqui as amplificações, né, que aconteceram, a gente vai de novo esquentar essa solução para descolar uma fita da outra e eu conseguir realizar o PCR novamente. Então, amplificar de novo a minha região de interesse. Então, esquentei, as fitas descolaram das suas regiões de complementariedade. Abaixei um pouquinho a temperatura, como eu ainda tenho primer disponível na solução, né, a reação do PCR ela acontece em 30 ciclos durante a reação do PCR. A gente fez um ciclo, agora estamos indo para o segundo ciclo. Esquentamos de novo, as fitas se separaram, então vai dar oportunidade para os primers que estão livres nessa solução a se ligarem com a região a qual eles têm complementariedade. Tá? Então, todo primer que está alongadinho assim, agora ele é um pedaço da fita. Tá? Então, esse daqui, por exemplo, ponta 5 linha está para a direita, ponta 3 linha para a esquerda, ele é um pedaço da minha fita antissenso. Então, eu vou chegar aqui agora com primer forward, ele vai ter complementariedade por uma certa região dessa sequência, que é antissenso, que é reverso. Vai se ligar ali, então vou ter complementariedade, né? Porque os nucleotídeos são complementares, o A liga com T, o C liga com G. Meu primer vai conseguir se ligar ali de novo. E o primer de cada sequência vai se ligar na sequência complementar correspondente, tá? Então, tá aqui os primers que vão amplificar o terceiro exon, né? Eles têm uma região onde há complementariedade entre eles. Então, eles vão conseguir se ligar. E agora é a hora desse primer novo que se ligou formar uma nova fita. A gente vai colocar na temperatura adequada para a DNA polimerase funcionar. Ela vai sentar ali em cima da região de fita dupla, né, onde o primer estava se ligando, e produzir essa nova fita aqui em cima por complementariedade. Então, o DNA polimerase vai meio que olhando os nucleotídeos que estão aqui na minha fita molde e vai adicionando nucleotídeos complementares em cima. Pronto. Isso vai acontecer com cada uma das 3 sequências. E aí a gente vai de novo, mais um ciclo. Então, esquenta de novo, agora as fitas saíram, se desligaram, né, se desprenderam, estão soltas. Eu ainda tenho primers livres nessa solução, então os primers vão ter uma região de complementariedade aqui para se ligar, tá? E aí vai acontecer o mesmo processo de novo. A gente vai para uma temperatura ideal que a DNA polimerase funciona, eu vou ter amplificação ali daquelas sequências. Tá? Então, vou ter amplificação desse trecho aqui, que tem início e tem fim. Tá? Então, não estou pegando nada além do que eu desejo. A amplificação ela acaba acontecendo somente entre o primer forward e o primer reverso. Tá? Só no primeiro ciclo, somente no primeiro ciclo, da primeira vez que o PCR acontece, não está nem aqui nesse exemplo, né? Deixa para lá. Só da primeira vez, no primeiro ciclo, é que a sequência vai ser alongada um pouquinho além. Tá? A gente já discutiu isso na aula passada. Se você não lembra, volta lá depois para dar uma olhadinha.
tá? Mas só no primeiro ciclo, nos outros 28, 29 ciclos que acontecem, a amplificação vai acontecer exatamente na minha região de interesse, que é entre o primer forward e o primer reverso. Show! Então, no final das contas, no final desse PCR aí, desses 3 reações de PCR, o que a gente vai ter são 3 sequências que abrangem o meu exon, né? Então, aqui eu tenho o meu exon 1, mais os sítios de restrição da BAN-HI, ou BAN-H1, né? Que eu adicionei lá no primer. Daqui até aqui eu tenho meu exon 2, daqui até aqui, exon 3. E tenho os sítios de restrição entre, né, cada um desses segmentos, do lado esquerdo e do lado direito. Beleza. Então tá aqui a sequência, tá? Então olhando para a sequência agora, né, saindo do visual um pouco. Lá na sequência, meu primer forward é exatamente esse, tá? Tá aqui marcado em marca-texto amarelo. Meu primer reverso, ele se liga nessa região, tá? Ele não é essa sequência aqui exatamente, ele se liga aqui. Lembra que o primer reverso tem que ser igual à minha sequência reversa, a minha fita reversa. Ele vai dar origem à fita reversa. Tá? Aqui, essa linha aqui, ó, que só tem 5 linhas do lado esquerdo e 3 linhas do lado direito, eu só tenho a informação da fita de cima, que é a minha fita senso. Tá? Então, olhando para a fita senso, eu estou marcando aqui o lugar aonde meu primer reverso vai se encaixar. Tá? Então, meu primer reverso não é essa sequência aqui especificamente, GG, CC, AT, ele é o complementar a isso. Tá? Ele vai se encaixar aqui embaixo nessa região. Show. Então, meu PCR1 vai me gerar esses resultados, né? Que é o primeiro exon, então desde a primeira letra do primeiro exon até o final da última letra do primeiro exon, mais o sítio de restrição na direita, sítio de restrição aqui na esquerda. Isso para o meu exon 1, para o meu exon 2, para o meu exon 3. Está aqui representado tanto a sequência de cada um, tá? Quanto a visualização gráfica de cada um. Show. Feito isso, ele vai usar a BAN-H1 para cortar essas pontas desses sítios de restrição que ele criou. Afinal de contas, o que ele está tentando fazer é encaixar esse exon 1 no exon 2 e no exon 3. Tá? Ele está tentando desenvolver o protocolo para unir esses 3 segmentos aqui. Então, ele colocou esse sítio de restrição da BAN-H1. A BAN-H1 vai fazer esse corte daqui, que está marcadinho em laranja. Então, ele faz com que a fita dupla de DNA fique com as pontas coesivas, que vão funcionar como se fosse um Lego, né? Tipo um degrauzinho. Então, vai uma encaixar na outra perfeitamente. A BAN-H1 foi lá e fez o corte, tirou aquelas pontinhas, então criou pontas coesivas do lado esquerdo e do lado direito de cada um dos segmentos. Agora a gente consegue aproximar eles e encaixar. Afinal, existe paridade, tá? Existe a complementariedade. Como os sítios de restrição são iguais, né? A gente adicionou o sítio de BAN-H1 nos 3 exons, tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita. Como eu cortei com a BAN-H1, eu sei que essa região aqui vai ter complementariedade perfeita com essa região aqui. Então, eles conseguem se unir, tá? Se ligar por complementariedade. Show. Então, tá aqui o meu produto final. Seguindo o protocolo do primeiro cientista, o que eu vou conseguir fazer é isso daqui. É gerar essa sequência aqui. Exon 1, sítio de restrição. Exon 2, sítio de restrição. E exon 3, meio sítio de restrição aqui, né? Eu ainda vou ligar com um vetor, né? Mas a pergunta não está preocupada com isso agora. Show. Então, lendo essa sequência de maneira direta, né? Juntando tudo, o que eu fiz? Peguei o resultado do PCR1, PCR2, PCR3. Ele tratou lá com a BAN-HI, então fez o corte, né? Uma grudou na outra, como está desenhado aqui embaixo. E agora a gente tem essa sequência aqui final. E aí, se a gente reparar, entre o exon 1 e o exon 2, o exon 1 acaba aqui no verdinho, o exon 2 começa aqui no azulzinho, a gente tem, no meio da sequência, um sítio de restrição. Tá? Mesma coisa entre o exon 2 e o exon 3. Tá? Aqui no meio da sequência, um sítio de restrição. Ou seja, quando minha RNA polimerase começar
a copiar esse gene, a começar a fazer a transcrição desse gene. Ela vai começar aqui transcrevendo o ATG, que é o ponto de início, tá? O start codon, e vai pegar também esse sítio que foi inserido entre o exon 1 e o exon 2, e vai pegar também o sítio que foi inserido entre o exon 2 e o exon 3. Ou seja, tem a pergunta da letra B. Com base na sequência final produzida, a proteína insulina será corretamente produzida? Justifique. E a resposta é não. Como os dois sítios de restrição foram inseridos no meio da região codificante para a insulina, durante a tradução, os aminoácidos não serão adicionados corretamente, formando uma proteína disfuncional. Então, depois que o RNA fizer a transcrição de toda essa parte em vermelho, pegando aqui os sítios de restrição, eu vou ter lá na molécula de RNA o sítio de restrição e esses 6 nucleotídeos, GGA, TCC, eles vão ser lidos como se fosse para adicionar um aminoácido. Então, eu vou ter, de maneira não planejada a adição de 2 aminoácidos entre o exon 1 e o exon 2 da minha proteína e 2 aminoácidos entre o exon 2 e o exon 3. Ou seja, isso vai fazer com que a composição da proteína não esteja adequada, ela não vai assumir sua forma correta, no final das contas, ela não vai funcionar. Tá? A insulina não vai exercer a sua função. Então, a resposta aqui é não. Não será produzida corretamente, porque o cara enfiou sítio de restrição de BAN HI, BAN H1, entre o exon 1, exon 2, exon 2 e exon 3. Muita gente, olhando as respostas de vocês, né, eu vi muito erro na questão do raciocínio aonde os primers estão, tá? Então, eu sei que eu só dei a fita senso para vocês, a sequência senso do gene de insulina, e foi de propósito para vocês mesmos, né, conseguirem pensar que escrever a fita antissenso, que é complementar a senso, seria bom, seria uma vantagem, porque fica mais fácil, né, de entender a sequência, a fita dupla, tá? Então, o mais fácil quando você tem somente a sequência senso é pegar ela e fazer o complementar, que assim você não se perde. Você sabe quais são os nucleotídeos que formam a fita senso, quais são os nucleotídeos que formam a fita antissenso, tá? E se eu tenho primer forward, ele vai formar a fita forward, ou fita senso. Se eu tenho primer reverso, ele vai formar a fita reversa. Então, foi isso que aconteceu, né, de erros frequentes nessa questão aqui, na questão 8, em que vocês desenharam os primers se encaixando todos como se fosse na mesma sequência. Muita gente me respondeu assim, né, o primer forward, primer reverso, primer forward, primer reverso, primer forward ou primer reverso. Teve outros que me responderam com forward, 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 reverso, 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 tá? Tipo, forward do exon 1, forward do exon 2, forward do exon 3 e, claro, tá errado, tá? Primers reversos vão estar em uma fita, na fita reversa, primer forward vai estar em outra fita, na fita forward, tá? E a gente sempre tem que falar o primer forward e depois o primer reverso, né? Porque ele vai me dizer a região aonde que eu estou querendo pegar. Beleza? Eu não coloquei toda a resposta escrita, né, da sequência nessa, mas eu estava pedindo para vocês, pelo menos, vou apagar aqui. Vocês não precisavam escrever a sequência senso e antissenso, vocês só precisavam escrever a sequência senso, que seria essa daqui. Então, precisava ter o primer forward, precisava ter a região complementar ao primer reverso. Então, essa região aqui, essa região marcada aqui em vermelhinho, que está em cima exatamente do primer verde claro, é literalmente essa região aqui, essa sequência aqui. Ou seja, aonde meu primer reverso vai se encaixar na fita senso. Tá? Então, isso aqui seria a resposta. Tá? Primer forward, o complemento do primer reverso, primer forward, complemento do primer reverso, primer forward, complemento do primer reverso. Não esquecendo dos sítios de restrição no meio e nas pontas. Tá? Agora tudo faz sentido? Que bom. Em algum momento tem que fazer sentido. Se está fazendo agora, ótimo. Perfeito. Tô chegando lá.
Beleza. Letra B da questão 8. O segundo cientista, né? O segundo protocolo pensado pelo segundo cientista. Nesse daqui, esse cientista já se ligou que não dava para colocar um sítio de restrição no meio da sequência, né? Entre o exon 2 e o exon 3, entre o exon 1 e o exon 2, nem entre o exon 2 e o exon 3. Então ele partiu para uma abordagem diferente. Essas cores aqui nos primers não aconteceram à toa, tá? Eu coloquei para facilitar o entendimento de vocês. Então, esse verdinho daqui, meu primer forward, ele é complementar a essa ponta aqui, ó. TCA-AGT, literalmente o complemento. Ou seja, eles vão se encaixar em algum momento. Era essa a pista, né, que eu queria dar para vocês, colocando as coresinhas assim, bonitinhas. Mesma coisa para esse final aqui do primer reverso do exon 2. Ele é exatamente o complemento do primer forward do exon 3. Beleza. Então aqui a gente segue exatamente a mesma lógica. Essa aqui é a minha sequência da fita senso, do gene da insulina, né, com as regiões em vermelho correspondendo aos exons. Beleza? O primer, aonde cada um se encaixa. Eu marquei já aqui o primeiro com marca-texto amarelo. Está aqui a região aonde ele vai se encaixar, tá? Então a gente vai fazer isso de novo para cada um. Não vou fazer um por um, porque a gente já viu como é esse processo, tá? Então tá aqui todos de uma vez para a gente se achar. Então, ó, meu primer forward do primeiro exon, ele começa aqui, ó, nos primeiros nucleotídeos do primeiro exon. Primer reverso, ele pega os últimos nucleotídeos do exon 2 e ainda adiciona uma sequenciazinha. Então, ele ainda tem uma bundinha aqui no primer, que não pareia com nada nesse primeiro momento, né, nessa primeira reação, que é literalmente o complementar do verde, do forward do primer seguinte, tá? Então tá aqui a posição onde cada um se encaixa, né? O primer forward, ele é literalmente essa sequência. Então tá aqui, ó, o verde claro, TCA-CA, TCA-CA, show. O primer reverso, a marcação mostra aonde ele se encaixa, tá? Então tá aqui, ó, o verde escuro eu leio GGT, mas o primer na verdade é CCA, tá? Então tá marcado aqui em verde a região aonde ele se encaixa, não é exatamente o primer. Beleza. Então vamos aqui para a nossa representação gráfica, onde tudo fica mais fácil de entender como que acontece essa complementariedade. Então tem minha fita senso, fita antissenso, meus primers forward aqui em cima, então eles vão formar as minhas novas fitas senso, meus primers reversos aqui embaixo, reverso, vão formar as minhas fitas reversas. Eu já desenhei aqui para a gente se orientar que a bundinha do primer reverso 1 do exon 1 é complementar ao primer forward do exon 2. E a bundinha do primer reverso do exon 2 é complementar ao primer forward do exon 3, tá? Show. Cor azul. Peraí. Beleza. Então, ok. Então, vou ter o PCR acontecendo, eu vou amplificar cada uma dessas reações também em separado. Então, vou ter uma reação aqui que vai do amarelo até o final do rosa. A outra reação vai do início do verde até o final do verde escuro. A outra reação vai do início do azul claro até o final do azul escuro. 3 sequências que estão sendo amplificadas. Exon 1, Exon 2, Exon 3. E a adição dessas bundinhas aqui do primer. Tá? Eu tenho essa bundinha aqui que é complementar ao próximo, ao resultado do próximo PCR, né, da região seguinte. E na ponta esquerda eu tenho a adição de um sítio de restrição para eu conseguir encaixar esse gene mais fácil no vetor, quando eu for inserir ele num vetor para fazer um organismo OGM, que esse é o objetivo da questão. É isso que os cientistas estão tentando fazer. Eita, tá no automático aqui. Beleza. Então tá aqui. Então tá aqui as sequências, tá? Os 3 pontinhos é o que está ali entre um primer e outro. A gente não precisa saber exatamente o que está ali no meio dessa sequência. Daria para escrever nucleotídeo por nucleotídeo, tá? É o meio aqui, ó, do exon 1,
esse meio aqui, entre o amarelo e o rosa, está sendo representado por esses pontinhos aqui, beleza? Então, eu tenho o resultado do meu primeiro PCR, resultado do segundo PCR, resultado do terceiro PCR. As regiões que foram amplificadas. E se a gente reparar, tem regiões que foram amplificadas de maneira duplicada, né? Esse azul claro encaixado com verde escuro, ele acontece aqui no PCR2, mas acontece também no PCR3. Esse finalzinho aqui do primeiro PCR, verde claro com rosa, também acontece no início do PCR2. Então, tem regiões duplicadas. Isso foi pensado na hora que eu desenhei os primers, na hora que o cientista 2 desenhou o primer, para que eu conseguisse gerar regiões complementares. Ok. Agora que vem a parte difícil, né? Como é que eu vou fazer isso? Porque ele já está fita dupla. Aqui, em cima está fita dupla, embaixo está fita dupla. Como é que eu vou fazer para eles se encaixarem um no outro? Aqui é a marcação só com marca-texto, tá? Mostrando onde é cada primer. Então, tenho regiões duplicadas, né, do PCR1 e PCR2. Como é que eu vou fazer para eles se encaixarem? Eu vou usar uma 5' hexonuclease. Hexonuclease quer dizer que ele vai degradando a fita de DNA, as pontinhas, né, da fita de DNA. Então, se isso aqui é uma fita de DNA, a hexonuclease é o Pac-Man que come as pontinhas, vai tirando nucleotídeo por nucleotídeo, nucleotídeo por nucleotídeo. E ele vai comendo da ponta 5', por isso é chamado de 5' hexonuclease. Então tá aqui ele, ó, comeu uma ponta, depois vai comer outra ponta, depois vai comer outra ponta. Então ele está literalmente quebrando a fita 5', as pontas 5' das fitas. Tanto da minha fita senso, como agora da fita reversa. Comeu essa ponta, comeu essa ponta. Tirei os nucleotídeos. Então no final tem uma coisa assim. Deixa eu voltar. No final tem uma coisa assim. Comi aquela região que era referente ao primer verdinho claro aqui no meu segundo PCR, assim como eu comi a região de complementariedade aqui do meu PCR número 1, comi a região de complementariedade aqui do PCR número 2 e também do número 3, tá? Comi essas pontinhas 5'. Então agora eu tenho uma ponta coesiva. Então agora eu criei essa ponta coesiva, né? Eu usei uma enzima que quebra a fita de DNA, uma só, né? Porque ela come só a ponta 5'. Então ela deixa a ponta 3' lá onde está. Né? Essa daqui é a ponta 3' e não foi mexida. Tá? Essa aqui é a ponta 3' não foi mexida. Essa ponta é uma ponta 3' também não foi mexida. Minha hexonuclease só comeu as pontinhas 5'. Então eu criei pontas coesivas. Comi ali as pontinhas 5' dessas 3 sequências, das 3 resultados de amplificação. Beleza. Se eu conseguir gerar pontas coesivas e eram regiões que eram duplicadas, então com certeza eles vão ter complementariedade. Aqui é a minha primeira sequência. A segunda sequência, a fita de baixo tem exatamente complementariedade perfeita pela fita de cima do primeiro PCR, e a mesma coisa em relação ao exon seguinte. Então tá aqui as fitas, ó, que foram degradadas com a 5' hexonuclease. Elas têm complementariedade, elas têm pontas coesivas que vão se encaixar, tá? Deixa eu fazer de novo, que eu demorei muito tempo nessa animação aqui. Não, vou ver 2 vezes. Primeira sequência, pá. Aí a segunda sequência, que teve ponta 5' degradada, vem, ó, pá, encaixa aqui a fita reversa. E do terceiro exon, encaixa também. Pô, maior trabalhão fazer essa animação. Beleza? Então aqui a representação visual, um encaixando no outro. As pontinhas complementares, eles se achando ali, cada um no seu lugar. Por fim, por fim, falta essa ponta aqui, né? Ser completada, e essa daqui. Para completá-las, eu vou usar simplesmente uma DNA polimerase normal. Então, ela vai sentar aqui nessa parte que é fita dupla e vai remontar essa pontinha. Vai sentar nessa parte que é fita dupla e vai remontar esses nucleotídeos aqui da pontinha, tá? Então, agora eu tenho a sequência completa, perfeita, uma encaixada na outra, direto. Coloquei aqui na ponta esquerda e na ponta direita os sítios de restrição da BAN H1,
vou usar a ban H1 para cortar essas pontas. Gerei aqui minhas pontas coesivas para facilitar quando eu for enfiar esse gene dentro de um vetor. E aí a gente vai para a pergunta. Com base na sequência final produzida, a proteína insulina será corretamente produzida? Justifique. Com base na sequência final, sim, ela será corretamente produzida. No raciocínio empregado pelo cientista 2, nenhuma sequência foi adicionada à região codificante para a proteína, ou seja, a sequência original foi mantida. Então, não enfiei nada novo aqui, também não enfiei nada novo aqui entre um e outro, tá? Mantive a sequência original. Só precisei me desdobrar um pouquinho ali na técnica, né? Usar a 5' exonuclease, desenhar o primer com um pouquinho mais de inteligência, né? De maneira que ele tivesse regiões duplicadas no primeiro PCR, no segundo PCR, para quando eu comer aquela pontinha 5' com a exonuclease, eu ter pontas complementares diretas, tá? Não precisar enfiar sítio de restrição no meio. Então, como eu não enfiei nada no meio, eu vou ter somente o exon 1 direto encaixado no exon 2, como está aqui. Exon 1 direto encaixado no exon 2. Então, quando essa sequência for transcrita e traduzida, eu vou produzir a proteína corretamente. Tranquilo? A leitura do códon vai acontecer aqui certinho, tá? Sem pegar nada novo, sem pegar nada errado. Então, vou ter uma proteína da insulina funcionando corretamente. Pronto. Foi. Maravilha. Dúvidas? Mandem aí, tá? No chat, eu tô de olho. Beleza, questão 5. Essa questão 5 a gente já viu, mas eu quero falar dela de novo, para também introduzir vocês nas estratégias que a gente usa para fazer uma transformação, né, para criar um organismo OGM. Quando eu vou juntar o gene e o vetor, como é que eu faço? Então vamos lá, questão 5. Uma das atividades que geram dificuldade ao trabalhar com manipulação genética é unir duas fitas de DNA entre si, como, por exemplo, unir o DNA do plasmídio ao DNA de um gene de interesse. Para esse procedimento, muitas vezes utiliza-se enzimas de restrição nos dois DNAs, causando digestão de suas pontas e depois essas pontas são interligadas pela DNA ligase. Letra A. Porque o uso de enzimas de restrição que geram pontas coesivas é mais indicado em relação às que geram pontas cegas. Letra B. Qual potencial problema o uso de pontas cegas pode trazer no processo de juntar duas fitas duplas de DNA? Então, a gente esse conceito da fita coesiva, né, da ponta coesiva e da ponta cega, eu acho que vocês já estão sabendo, legal, já entenderam bem qual é a vantagem de eu ter complementariedade. Isso ficou muito, muito claro nessa questão aqui que a gente corrigiu agora, onde eu desenhei a minha região de complementariedade para ela se encaixar direto no primer seguinte, né, no exon seguinte, e eu ter a sequência aqui certinha, bonitinha, da minha proteína, sem introduzir nada no meio. Show! Então, ponta coesiva, ela sempre vai ter uma eficiência maior na ligação, porque eu tenho pontas complementares, então facilita com que uma ligue na outra, tá? Então, vamos fazer o desenho aqui, a representação visual de um plasmídio modificado, né, que eu vou inserir num organismo para tornar ele um OGM, um organismo geneticamente modificado. Então, eu escolhi lá um plasmídio, fui no site, escolhi lá o melhor plasmídio que me interessava, que tinha a resistência antibiótica que eu queria, e tenho o meu gene-alvo, o gene da insulina, no meio do DNA da amostra, tá? Peguei um monte de célula humana e isolei o DNA. Show. Meu objetivo é fazer isso aqui. Enfiar o gene da insulina corretamente nesse plasmídio. Então, o que é o corretamente? Bolinha vermelha para a esquerda, bolinha roxa para a direita. Tá? Então, finge que a bolinha vermelha é o start códon, bolinha roxa seria o stop códon. O códon onde vai ser parada a leitura quando a tradução estiver acontecendo, né? Quando essa proteína estiver sendo produzida. Show! Então, para eu encaixar, primeiro para eu extrair, né, esse gene-alvo, eu vou precisar, de alguma maneira, cortar essa fita de DNA, cortar esse segmento aqui de DNA. Então, uma das coisas que eu posso usar, poderia usar o CRISPR, vou usar aqui nesse exemplo uma enzima de restrição. Beleza, usei a enzima de restrição, vou gerar vários genes isolados. Percebam que a gente está falando de moléculas, e moléculas são estruturas tridimensionais. Então, uma molécula numa solução, ela não está não estão todas as moléculas orientadas certinhas, empilhadinhas, organizadas umas em cima das outras.
Não, tem uma molécula numa direção, outra molécula na outra direção, outra molécula na outra, na outra, na outra. Então, eu tenho essa variedade de organizações da molécula, né, de posições em que essa molécula se encontra. Vou usar uma enzima de restrição também para o meu plasmídio, de preferência a mesma enzima de restrição que eu usei aqui no meu gene-alvo, para facilitar o encaixe, né, para que eu tenha a produção das pontas coesivas aqui e facilite a minha vida. Eu usei uma enzima de restrição que gera pontas cegas. Eu tenho 3 possíveis resultados para acontecer aí. Primeiro, o meu plasmídio pode simplesmente se religar com nada dentro. Então, ele vai novamente religar as pontas dele e ele vai voltar a ser um plasmídio vazio. Não vai ter meu gene de interesse. Então, tá aqui o plasmídio religado, vazio, o gene do lado de fora. Ou seja, se eu enfiar esse plasmídio aqui em alguma célula, não vai mudar nada. Ela vai ganhar resistência ao antibiótico, eu vou achar que ela está transformada corretamente, mas ela não vai produzir o gene da insulina. Tá? Por isso que a gente tem aqueles 2 passos de teste, né, para selecionar as bactérias que foram corretamente modificadas. Tá? Show! Então, cortei com enzima que gera ponta cega, eu tenho essa opção, gerar um plasmídio vazio. Eu tenho essa opção, que é a correta, então bolinha vermelha para a esquerda, bolinha roxa para a direita, ou essa sequência pode entrar invertida, ela pode entrar ao contrário. E aí eu vou ter bolinha roxa para a esquerda, bolinha vermelha para a direita. Isso daqui, a sequência ao contrário, não vai produzir a proteína da insulina, tá? Porque a leitura vai acontecer do último códon para o primeiro, então não vai dar certo, não vai produzir nada. Isso pode me enganar, tá? Porque se eu estou contando aqui com o meu gene repórter, né? Sei lá, tem um gene aqui que representava a proteína GFP. Então, ele produzia uma proteína verde fluorescente. Quando eu enfiar qualquer coisa no meio dessa sequência, eu vou quebrar a sequência correta da GFP, então ela vai parar de ser produzida. Eu posso ter enfiado o gene da insulina tanto certo quanto errado, os dois vão entrar no meio da sequência do GFP, eu vou parar de produzir GFP, eu vou achar que eu enfiei corretamente o gene, quando na verdade o gene não vai funcionar nesse terceiro exemplo aqui, tá? Somente nesse, onde ela foi inserida no sentido correto, é que eu vou ter a produção de insulina. Então, isso a gente estava falando de pontas cegas, tá? 3 resultados possíveis. Qual é a vantagem de usar a ponta coesiva? Vamos ver agora. A ponta coesiva impede que o plasmídio religue? Será que se eu cortar o meu plasmídio utilizando uma enzima que gera pontas coesivas, eu vou impedir o plasmídio de se fechar? Eu consigo melhorar esse resultado aqui? Porque, afinal das contas, eu tenho 3 resultados possíveis e eles têm chances iguais de acontecerem. Então, isso aqui tem 33% de chance de acontecer, esse tem 33% de chance de acontecer, e esse tem 33% de chance de acontecer. Então, só vai dar certo em 1/3 das vezes, né? Quando eu faço esse corte com a enzima de restrição que gera ponta cega dos 2 lados. Tá? Então, aqui no início e aqui no final. Usei ponta cega para os 2. Se eu usar uma enzima de pontas coesivas, né, que quando corta gera pontas coesivas, isso vai resolver meu problema? Isso vai melhorar os meus resultados? Vamos descobrir agora. O primeiro resultado que eu quero melhorar é, eu não quero ter plasmídio vazio, né? Não tem por que ter um plasmídio vazio. Ele só me atrapalha, eu quero ter o máximo de eficiência possível. Então vamos atacar esse problema primeiro. Pontas coesivas vão impedir que meu plasmídio se religue vazio? E essa é uma resposta que depende. Se você cortou com uma única enzima de restrição, a resposta é não. Por quê? Vamos descobrir. Então, eu tenho aqui um plasmídio da A1 de vocês, né, para ser usado como exemplo. No meio desse plasmídio, eu tenho um sítio de restrição para a BAM-H1. Está aqui a sequência bonitinha dela. Show. A BAM-H1, quando cortar, vai colocar o lado preto para a esquerda e a sequência vermelha para a direita. Está aqui, ó, o plasmídio foi cortado pela BAM-H1, separei essas pontas. Agora eu criei 2 pontas coesivas. Uma preta na esquerda, outra vermelha na direita. Beleza. Essas pontas coesivas,
elas têm complementariedade entre si, né? Afinal, só usei uma enzima de restrição, então eu simplesmente peguei esse lugar aqui e cortei no meio. Então, eles continuam tendo os mesmos nucleotídeos, então eles continuam tendo complementariedade. Então, quando eu corto com uma única enzima de restrição, eu deixo pontas complementares no meu plasmídio que vão permitir com que ele se religue. E aí eu posso sim ter um plasmídio vazio como resultado, o gene aqui do lado de fora do meu plasmídio. Agora, se eu uso duas enzimas de restrição que geram pontas coesivas que tenham sítios diferentes, tá? Toda enzima de restrição tem um sítio diferente. Então, se você usou mais de uma enzima de restrição, ok. Você sim vai conseguir impedir com que o plasmídio se ligue sozinho, né, se religue. Então você vai ter um processo mais eficiente. Vamos aqui para o desenho de novo. Está aqui o meu sítio de restrição da BAN-H1, mesmo do exemplo passado. Agora, estou mostrando um outro sítio de restrição, um pouquinho mais para frente, para a enzima SAL1. Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou cortar, vou utilizar, né, a minha enzima BAN-H1 e vou utilizar a enzima SAL1. Então agora eu vou ter dois cortes no meio desse plasmídio. Eu vou gerar duas pontas, na verdade eu vou gerar 4 pontas coesivas, né? Duas aqui nessa região, duas aqui nessa outra região, tá? Tá aqui a sequência do sítio de restrição da SAL1, e já desenhei aqui no meio do plasmídio para ficar mais fácil para a gente. As enzimas foram lá, cortaram, gerei minhas 4 pontinhas. E o que vai acontecer agora tem aqui a minha ponta da BAN-H1, a pontinha preta, aqui a pontinha vermelha, que é complementar. Do outro lado tem a pontinha preta e a pontinha vermelha, feita pelo corte da SAL1. Essas pontas coesivas aqui, elas não são complementariedade, não são complementares, tá? Porque o sítio de restrição da SAL1 e da BAN-H1 é diferente. Então, elas não vão se ligar aqui. Tá? Se a gente olhar os 4 nucleotídeos que estão para fora, T, C, G, A. Aqui já é C, já quebrou. Aqui já é T, então já não tem complementariedade nenhuma. Elas não vão conseguir se ligar novamente. E esse pedacinho aqui? Esse fragmento vai ser perdido. E tudo bem, não faz falta para a gente. Tá? Se não tem um gene de interesse aqui no meio, se não é a origem de replicação, a região onde o plasmídio começa a ser replicado, se não é nenhum ponto de interesse seu, tanto faz perder um pedaço do plasmídio, tá? Não tem diferença perder um pouco ou ganhar um pouco de tamanho, não faz falta. O que faz falta, o que é importante, é manter as regiões importantes, né, para você daquele plasmídio. Então, o gene repórter, né, o sítio de origem, tá? Esses são os pontos importantes do plasmídio que você tem que manter íntegro. Então, nesse caso daqui, existe a mínima possibilidade desse fragmento se ligar aqui e essa ponta do fragmento se ligar aqui de novo e eu remontar todo o plasmídio. Só que agora a chance disso acontecer é muito mais difícil, né? Porque duas ligações diferentes têm que acontecer. Primeiro essa, depois essa daqui. Então eu diminuo muito a chance desse plasmídio se religar de uma maneira vazia, tá? Ainda existe essa possibilidade, a gente nunca joga essa possibilidade para o zero total, mas a gente já reduziu muito dos 33%, porque agora depende de duas ligações aleatórias acontecerem. Tá. Questão 7. Então deu para entender legal aqui, né? A diferença entre pontas cegas e pontas coesivas. A ponta coesiva, ela melhora a minha eficiência para ligar qualquer gene aqui no meio, tá? Na questão 7, se eu não me engano, é a questão que a gente faz isso. Exatamente. Então, questão 7. Visando produzir um AGM capaz de produzir insulina, após a amplificação do gene completo da insulina, é necessário agora uni-lo com o plasmídio PBR322. Mapa no final. Qual ou quais enzimas de restrição você usaria tanto no gene da insulina quanto no plasmídio para criar um DNA recombinante, de forma a unir ambas as sequências? Desenhe como ficariam as pontas do plasmídio PBR322 e do gene de interesse após o processamento com a enzima de restrição de sua escolha. Letra B. Explique como você selecionaria as bactérias que foram corretamente transformadas, ou seja, estão produzindo insulina no final da transformação. Então tá, tem que unir uma coisa com a outra. Então, a primeira coisa que eu vou
buscar, né, já que eu sei que gerar pontas coesivas é melhor, né, é mais adequado, eu vou ver quais enzimas que geram pontas coesivas conseguem cortar o meu gene e o meu vetor, para ver se eu consigo encaixar uma na outra com mais facilidade. Então, vou olhar aqui as 4 opções que eu tenho de enzimas de restrição. Por que essas são as 4 opções possíveis? Porque são as únicas 4 enzimas que cortam o meu plasmídio. Como eu estou querendo gerar pontas coesivas que são complementares, eu vou tentar cortar meu gene com uma dessas 4 enzimas, né, que são capazes de cortar o meu plasmídio, tá? Para eu ter a ponta complementar para que eles consigam se ligar. Então, investigando se na minha sequência do gene da insulina eu tenho o sítio de restrição, então fui lá e busquei a sequência GGATCC. E ele me revelou aqui que eu tenho uma região no início do gene. Então, show. Então, a BAN-H1 dá para usar, ele vai cortar só o início aqui do gene. A SA1, se eu procurar o sítio de restrição ela aqui no meio da minha sequência de insulina, não vou achar nada, tá? O GTCGAC, procurei, usei aquele Ctrl F, aquela ferramenta de localizar aqui do Word ou do PowerPoint, não achou nada, não tem. Beleza, então essa já não dá para usar. Próxima, é uma enzima de restrição, a SMA1, que corta no CCCGGG. Ela é uma enzima que corta e gera uma ponta cega. Não é a melhor dos mundos, né? Mas vamos ver aonde que ela corta. Ela corta uma vez aqui no início e 2 vezes no final. Ok. E a PST1, se a gente procurar o sítio de restrição dela aqui na minha sequência de insulina, o CTGCAG, a gente não acha, então ela também está descartada, ela não corta a nossa sequência, o nosso gene de insulina, então não vou gerar ponta coesiva, tá? Então me sobra de opção BAN-H1 e SMA1. Beleza. Então tá aqui, eu vou poder usar ou a BAN-H1 ou a SMA1 para tentar enfiar meu gene aqui no meio. Então ele vai ou aqui no meio do gene de resistência da tetraciclina, ou aqui no meio do gene de resistência à ampicilina. Então, a BAN-H1 é uma das opções e ela gera pontas coesivas, então é vantagem usar ela. Está aqui o sítio de restrição, usei a enzima de restrição, cortou, separei esse plasmídio. Beleza, então agora meu plasmídio está aberto, esperando ali que eu introduza a minha sequência de interesse. Está aqui o gene da insulina, a gente viu que eu tenho um sítio de restrição bem no início do gene da insulina. Quando eu usar a BAN-H1, ela vai cortar essa ponta inicial. Show. Então está aqui gerada a minha ponta coesiva, tá? Aqui é 5 linhas, aqui é 3 linhas, pronto. Aqui a pontinha 3 linhas, aqui a pontinha 5 linhas. Pronto, está aqui gerada, então, a minha ponta coesiva, que é complementar a essa pontinha aqui. Então, só de eu ter feito isso, eu já garanto que a minha sequência não vai se ligar invertida nesse plasmídio, porque essa ponta coesiva, ela, por complementariedade, tem é mais favorável, né? Muito maior a chance de acontecer a ligação com essa ponta complementar aqui da esquerda. Tá? Então, garantir já que meu gene da insulina ele não vai ser inserido ao contrário, né, nesse plasmídio. Então, ótimo. Já melhora muito a eficiência desse processo. Já na outra parte, então tá aqui, ó, o gene da insulina, pá, encaixou aqui na minha ponta da esquerda por complementariedade, por conta das pontas coesivas geradas por BAN-H1. Beleza. E aqui eu tenho o finalzinho do gene da insulina. No final, a única enzima que cortava era a SAL1, tá? Que gera pontas cegas. Se eu vou gerar... Aliás, ela corta aqui no meio. Se eu vou gerar ponta cega, eu preciso complementar essa ponta coesiva que eu gerei aqui no meu plasmídio. Então, vou ter que colocar no meio dessa solução uma DNA polimerase para refazer aqueles nucleotídeos perdidos por conta do corte da BAN-H1. E aí gerei a ponta cega aqui na direita, tá? Então, o final ali do meu gene da insulina, como ele é uma ponta cega, ele vai conseguir se ligar com essa outra ponta cega aqui, através da ação da DNA ligase. Então, eu tenho meu gene corretamente inserido do lado esquerdo por conta da complementariedade das pontas coesivas.
Do lado direito, como o lado esquerdo já estava encaixado, né, ele foi forçado a encaixar na orientação correta, e aí eu liguei com a DNA ligase, que faz essa ligação aqui lateralmente entre os nucleotídeos, né? Então, conecta esse segmento do meu gene de insulina a esse outro segmento do DNA, que é o plasmídio. Então, juntei um no outro. Fiz a ligação fosfodiéster aqui no meio. Show? Então, está aqui meu gene corretamente inserido, a proteína seria produzida. Só que, qual é a consequência disso? Né? A parte, a pergunta B, que era como você faria para selecionar. Saiba onde você está enfiando esse gene, essa sequência de interesse. Eu enfiei ela aqui no meio, no sítio de restrição do BAM H1, então eu baguncei esse gene de resistência à tetraciclina. Se eu baguncei, quer dizer que essa proteína não vai ser produzida corretamente e os organismos, as células que receberem esse plasmídio não vão ser mais resistentes à tetraciclina. Quem recebeu o plasmídio fechado, inteirinho, ainda vai ser resistente à tetraciclina. Então, essa é uma maneira de eu conseguir diferenciar, tá? Então, tá aqui. Os micro-organismos que forem corretamente transformados, eles serão resistentes à ampicilina, claro, porque eu não mexi em nada esse trecho azul aqui, que é o trecho da ampicilina, mas eles não serão mais resistentes à tetraciclina, porque agora eu enfiei um negócio, o meu gene da insulina, aqui no meio. Então, eu baguncei a sequência da resistência à tetraciclina. A outra resposta que era possível era cortar os dois com o SMA1, tá? Que geraria duas pontas cegas, um do lado, um do outro. Tá aqui as minhas pontas cegas. E o gene da insulina nem precisaria ser cortado, porque ele já tem as pontas cegas aqui, ó, tanto na esquerda quanto na direita. Então, só preciso que a DNA ligase faça o trabalhinho dela de conectar esses dois segmentos, essas duas fitas, e pronto, vou ter o meu gene inserido no plasmídio. Só que não esqueça, pontas cegas dá maior chance de erro. Então, eu tenho chance da sequência entrar assim, corretamente, mas também tenho chance da sequência entrar de cabeça para baixo, né, invertida. E aí meu gene de insulina não vai ser lido corretamente, não vou produzir a proteína da maneira correta. Então, não vai funcionar quando ele entrar assim, tá? Mas é uma resposta para a questão. Você teria uma porcentagem aqui que dá certo e você ia conseguir selecionar lá no final a bactéria que foi corretamente transformada. Para quem disse como resposta a SMA1, o gene foi inserido, o gene da insulina, né? Foi inserido aqui no meio do gene de resistência à ampicilina. Então, agora, os micro-organismos que forem corretamente transformados seguindo esse protocolo aqui, de quem usou o SMA1, eles não serão resistentes à ampicilina, mas serão resistentes à tetraciclina, porque eu não mexi nada na sequência em amarelo aqui, que corresponde à resistência à tetraciclina, tá? Então, já fica para vocês essa lógica de protocolos para você fazer uma clonagem. Pontas coesivas melhoram muito a eficiência do seu processo. Tá? Vão permitir com que essa sua sequência se ligue no sentido correto. E também que você evite que você tenha plasmídios fechados sem o seu gene de interesse inserido. Tá? Lembrando que tem que usar mais de uma enzima de restrição. Beleza. Então a gente vai para letra B, que é: explique como você selecionaria as bactérias que foram corretamente transformadas, ou seja, estão produzindo insulina ao final da transformação. E aqui vem uma chuva de respostas de muita coisa de Google, né, falando assim, você pode selecionar por antibióticos, você pode selecionar fazendo um PCR. E está correto, né? Posso selecionar por antibiótico, posso selecionar por PCR, mas eu estou dando quais são os antibióticos aqui. Os antibióticos específicos que eu posso usar nesse exemplo estão dados no plasmídio. Então, vocês tinham que, para ganhar um ponto todo, né, tinha que falar ampicilina e tetraciclina, tá? Esses são os plasmídios, esses são os genes de resistência que o meu plasmídio possui. Então, quero saber como selecionar as bactérias desse esquema da questão, tá? Não todas, no geral. O PCR, quem colocou só PCR, não falou nada de antibiótico, eu dei certo, tá? Porque é uma maneira. Agora, quem escreveu antibiótico, mas não falou ampicilina nem tetraciclina, aí eu descontei alguma coisinha. Então, quando eu enfiar meu gene aqui no meio, o gene de resistência, a tetraciclina vai parar de funcionar, porque genes interrompidos não funcionam. Eu estou enfiando algo aqui no meio, então vou bagunçar, vou interromper esse gene.
Então, como é que eu vou selecionar as bactérias corretamente transformadas? Vou pegar lá a minha solução, onde eu transformei as bactérias, vou tacar numa placa de água, vai crescer tudo. Beleza, no primeiro momento cresce tudo. Corretamente transformado, incorretamente transformado, vai crescer todo mundo. Show. Quem não recebeu nada, vetor nenhum, também vai crescer. Porque só tem o placa Petri com água, isso aí é o meio básico de todas as bactérias. Beleza. No segundo passo, eu vou botar uma placa de Petri com agar e, nesse meio de cultura, ampicilina. Então, quem não tiver resistência à ampicilina vai morrer. Tá? Então, já morreu essa daqui, ó, que não foi passada adiante. Essa daqui também não foi passada adiante. Se não tinha o gene de resistência à ampicilina, quer dizer que não recebeu o plasmídio fechado e não recebeu também, pode ser que tenha recebido, né, esse plasmídio aqui que foi processado com a BAN-H1. Vamos trabalhar só com esse exemplo agora, tá? Esquece por enquanto a da SA1, que gerou ponta cega. Vamos fingir que só teve essa resposta certa aqui, que é a da BAN-H1. A BAN-H1 vai interromper esse gene de resistência à tetraciclina, mas o de ampicilina está aqui, firme e forte, então ele vai funcionar. Então, as células ou bactérias que receberam esse plasmídio vão continuar vivas porque elas são resistentes à ampicilina. Então, é alguém daqui, né, que sobreviveu. Mas quem recebeu o plasmídio fechado, sem o gene de interesse, também é resistente à ampicilina. Então, eu tenho uma galera aqui, né, duas populações aqui no meio. E agora eu preciso separar essas duas. Eu quero só quem recebeu o plasmídio com o meu gene corretamente inserido. Não quero quem recebeu o plasmídio fechado sem o meu gene. Então, para isso, eu vou fazer o terceiro passo, que é cultivar essas bactérias. Então, vou pegar uma amostrazinha aqui com a minha alça, né, de microbiologia, e vou inocular nessa nova placa, que tem não só a ampicilina, como tem também a tetraciclina. Então, no nosso exemplo, a tetraciclina não funciona mais. Então, aquelas bactérias que morrerem aqui, nesse terceiro passo, é porque não foram resistentes à tetraciclina. Então, são as bactérias que eu estou procurando, tá? Então, se a gente acompanhar aqui, ó, esse grupinho em preto não sobreviveu, então ele é uma colônia de interesse, está corretamente transformado. Esse outro grupinho aqui, circulado por preto, também não sobreviveu, então ele foi corretamente transformado. Quem sobreviveu, aqui está na setinha vermelha, é porque recebeu o plasmídio vazio, então é resistente tanto à ampicilina quanto à tetraciclina. Então a gente sabe que as bactérias que não sobreviveram aqui, elas foram as corretamente transformadas. Tá? E para quem fez com o SMA1, a ideia é a mesma, só que quem foi interrompido agora foi o gene da ampicilina. Então a gente faria o contrário, né? No passo 2 começaria com a tetraciclina, no passo 3 adicionaria a ampicilina e faria essa mesma lógica aqui. Ver as bactérias que não cresceram no passo seguinte. Fim. Acabou. Corrigido. Espero muito que eu tenha feito vocês entenderem o PCR de uma maneira melhor. E principalmente agora essa parte da estratégia de como juntar um gene num vetor. Né? Qual é a importância de usar a ponta coesiva? Né? Por que ela é tão melhor assim? Ela aumenta muito a eficiência desse processo de unir duas fitinhas de DNA na direção correta, né? Que isso também é importante. Tá? Dúvidas? Perguntas? Curiosidades? Reclamações de nota? Se não tem nada, então terminamos por aqui hoje, tá? Aula que vem, vai ter atividade extra sim, vai ter. Em breve, tá? Nas próximas semanas. A gente tem um mês e meio aí até a 2, então tem tempo para a gente trabalhar isso. Vai ter atividade extra sim, valendo uns pontinhos extras para dar um gás, né? Em quem ficou mal aí nessa primeira parte, na A1. Até porque, né, vocês não sabiam bem como funcionava o PCR, então acho que é justo dar uma outra oportunidade para vocês, beleza? Mas vai ser um pouquinho mais para frente. Então, nas próximas aulas, a gente vai voltar com o nosso conteúdo normal, tá? Agora vamos falar de produção de vacinas recombinantes, vamos falar de modelos animais para a gente estudar doenças. Vamos seguir com a nossa matéria de biotecnologia, falar de outras coisas também, não só de sequenciamento, de clonagem, tá?
Então ficamos por aqui, meus queridos. Até semana que vem. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar lá no grupo, tá?